Boa noite a todos. Iniciando agora a nossa segunda aula, do curso de Programação Web. Na aula de hoje, a gente vai ver duas ferramentas para que elas vão auxiliar no desenvolvimento das nossas páginas, do CSS, do HTML, Claro que você pode utilizar o bloco de notas se você quiser, tá entendendo? Mas não é muito recomendado, Então a gente vai ver duas ferramentas, tem inúmeras ferramentas, tá? Mas eu trouxe duas aqui que são mais, digamos assim, famosas, Então, as duas ferramentas que eu vou apresentar aqui, é o Visual Studio, certo? Que é uma ferramenta da Microsoft, que ela é muito utilizada, principalmente para desenvolvimento web e mobile, com JavaScript, com bibliotecas como React, frameworks como Next.js, dentre outras, tá? E outra é uma ferramenta online, que você usa no seu navegador, certo? Que é o Code Sandbox, que também é muito bom para essa parte de web e de HTML, CSS, bibliotecas JavaScript e etc. Tá? O VS Code é uma ferramenta que você instala no seu computador e o Code Sandbox é uma ferramenta online. É claro que não é obrigado você utilizar uma dessas duas, tá? Se você já utiliza uma outra ferramenta, como por exemplo o CodePen ou outra online, você pode continuar usando, mas para quem ainda não usa nenhum, eu trouxe nessa aula essas duas para a gente conhecer, certo? E, como vocês podem ver no slide, a aula ela é mais prática, Não tem muito conteúdo teórico aqui para a gente ficar debatendo, Então, vamos aqui para a prática, eu vou mudar aqui a apresentação. A primeira ferramenta que a gente vai ver é o Code Sandbox, tá? Tá aparecendo para vocês a barra de navegação aqui? Tá não, Mas o site aqui, pessoal, é codesandbox.io. Vou até colocar no chat aqui para quem quiser já deixar aí como favorito, tá? Essa ferramenta aí, codesandbox.io, certo? Ela é uma ferramenta, pessoal, que via de regra ela é paga, tá? Porém, ela tem o nosso plano grátis aqui, que para a nossa disciplina aqui, ela atende, tá? A gente não precisa pagar, não. A gente pode se cadastrar de graça que a gente consegue utilizar ela, certo? Ela é uma ferramenta que ela é muito comum, como ela é online e você pode compartilhar o seu código que você faz, você só copia um link e compartilha o código. Às vezes, por exemplo, quando você tem uma entrevista de emprego na área de programação que tem um teste técnico, muita gente utiliza o Code Sandbox para fazer o código, aí pega, compartilha o código que foi feito com o pessoal da empresa, para eles verem, analisar o seu código, etc. Ela é muito famosa para esse tipo de coisa. Não só para isso, mas também porque você, às vezes você está com alguma dúvida em alguma parte do código e você quer compartilhar esse teu código em algum fórum para ver se alguém lhe ajuda. Então, você consegue rapidamente fazer esse compartilhamento, certo? Para você se cadastrar e logar, aí foi para outra aba aqui, peraí. Ele tem essas opções aqui, tá, pessoal? Que é pelo GitHub, que é um gerenciador de versões de código, que é muito utilizado também para quem quer armazenar o código que você faz, os seus projetos. E eu, particularmente, eu me cadastrei e logo com o login do Gmail, tá? Eu acredito que é a forma mais fácil. Então, é só você clicar aqui, aí ele não deve ter aparecido para você, mas vai abrir aquela telinha do Gmail, que é só para você escolher o seu e-mail. Se você não tiver cadastro, ele faz. Se você já tiver cadastro, ele loga, certo? Quando você logar, pessoal, aqui é o dashboard dele, Primeiro aqui a gente tem os seus projetos recentes, tem configurações, você pode convidar pessoas para esse seu espaço aqui, para ver os seus códigos, seus projetos, certo? Aqui se você quiser pagar, Aqui tem todos os seus repositórios. Aí aqui, pessoal, ela é como se fosse uma IDE. Você pode criar pastas dentro dela, tá? Você pode criar diversas pastas. Eu tenho um projeto, então vou criar uma pasta para esse projeto. Tem um outro projeto, vou criar uma pasta para esse outro projeto. E assim sucessivamente, certo? A gente tem aqui os drafts, que são os rascunhos, tá?
Isso aqui é um que eu já tinha dado uma testada. Eu nunca utilizei ela, eu só escutava que ela era famosa, ela era conhecida nessa ferramenta. Inclusive, ela já tem integração com GitHub e etc. Então, eu resolvi nessa aula utilizar ela aqui, que aí é bom que eu aprendo, vocês aprendem. Eu acredito que nas aulas a gente vai utilizar ela para fazer os códigos HTML, CSS e JavaScript, que a gente for fazendo ao decorrer do curso, tá? Pronto, mas tem essas opções aqui, mas eu quero criar um projeto novo, né, digamos. Quero ver onde é que fica a parte do código, onde é que vai ficar armazenado meu código, etc. Então, aqui você vai no seu canto, deixa eu apagar essa aba aqui, no seu canto superior direito, você vai clicar aqui em Create. Aí aqui ele tem alguns templates, tá? Por exemplo, eu quero um template só com HTML e CSS. Tem aqui. Esse JavaScript aqui, ele já é HTML, CSS e JavaScript, que é o que eu recomendo que vocês utilizem, porque nessa primeira unidade a gente vai ver HTML, na segunda CSS e na terceira JavaScript. Então, se alguém for utilizar essa ferramenta aqui, você já pode criar tipo como se fosse um projeto aqui, dentro dele, desse tipo JavaScript, que pode colocar como nome Programação Web 2025, algo do tipo, sabe? NEAD, algo do tipo. Ele tem alguns outros frameworks aqui, como o React, né, que é uma biblioteca bem famosa para desenvolvimento web. O Next.js, que já é uma ferramenta que utiliza o React, tá? Ele é um framework também bem poderoso. Aí aqui ele tem front-end, back-end, ele tem... Você faz tudo web com o Next.js, tá? Você tem o Vue, que também é outro framework também da família do JavaScript, tá? Angular também, tudo aqui é basicamente JavaScript, tá? Então, assim, a gente está aqui num ecossistema que são bibliotecas e frameworks JavaScripts, que obviamente, né, se é um projeto web, você vai utilizar também o HTML e CSS, tá? Então, você pode escolher aqui o JavaScript, tá? Você pode colocar um nome aqui para o seu projeto, eu vou colocar aqui Programação Web, né, de 2025. Aqui, pessoal, é interessante a visibilidade desse seu projeto aqui, tá? Por exemplo, se você for fazer a atividade online, certo? Que é um código HTML, eu não sei se vocês já têm acesso, mas é um códigozinho HTML. Se você colocar ela aqui, a visibilidade dela como pública, quando você compartilhar esse seu código, aí o tutor, para fazer a correção, ele já vai ver sem nenhum problema, tá? Agora, se você colocar aqui como privada, aí e tentar compartilhar, aí o tutor não vai ter acesso, tá? Então, se você criar uma pastinha com um projetinho para atividade online 1, por exemplo, e você, como é que se diz, lembrar de colocar público, se você estiver usando aqui o Code Sandbox, para quando você for compartilhar, o tutor conseguir corrigir sua atividade, certo? Aqui você pode escolher a pasta, né? Aqui, desculpa, pessoal. Aqui você pode escolher a pasta, tá? Aqui ele está dizendo que vai ficar nos rascunhos, mas você pode colocar na pasta raiz, digamos assim, né? Vou deixar aqui mesmo, certo? E vou criar aqui. Pronto, quando você criar, pessoal, vocês vão ver, já que aqui do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem esse SRC, é uma pasta, tá? Dentro dessa pasta SRC, a gente tem 3 arquivos, que é o index.html, que é onde vai ficar, via de regra, o nosso HTML, tá? Então, eu não vou falar dessas estruturas do HTML nessa aula, porque o objetivo aqui é mais ver a ferramenta. A gente começa o HTML na próxima aula, tá? Mas aqui vai ficar as nossas tags, o nosso código HTML, nesse index.mjs. O que é esse MJS? Modern JavaScript, tá? Que aqui pode ficar o nosso JavaScript, tá? Porque é o seguinte, pessoal, existia um JavaScript antigo, tá? Que ele usava uma sintaxe, como por exemplo, para importar algum outro arquivo para dentro dele, alguma biblioteca, etc. Ele usava uma tagzinha chamada require. Só que depois saiu uma nova versão do JavaScript já usando
esse import aqui, tá? E essa nova versão, né, do JavaScript, né, que atualizou diversos comandos dele, enfim, aqui ele está como a extensão dele como Modern JavaScript, tá? E aqui a gente tem um style.css, que é onde vai ficar a nossa estilização das nossas páginas, tá? Então aqui, o que é de interessante aqui, pessoal, quando a gente, por exemplo, alterar alguma coisa no nosso código aqui e salvar, a gente pode clicar nesse refresh aqui e ele já vai, nós já veremos aqui o nosso código. Então, à medida que a gente for acrescentando HTML aqui, que a gente for acrescentando estilos, que a gente for inserindo JavaScript, é só a gente vir aqui dando refresh para ver como é que a nossa página está ficando, tá? Então, assim, eu considero ela uma ferramenta muito boa. E eu acredito que vai dar para a gente fazer tudo nela aqui na nossa aula, certo? Como eu disse, essa parte do código mesmo aqui, a gente começa na próxima aula, tá? Explicando assim um pouquinho do que é o body, o que é essas tags aqui e etc. Ok? E para quem criar e perguntar o que é esse arquivo aqui, package.json, isso aqui é um arquivo do React. A gente não vai utilizar isso aqui, tá? Então isso aqui é uma coisa que se você quiser excluir, você até pode excluir, porque no React, quando a gente está utilizando React é uma biblioteca JavaScript, tá? E você pode utilizar já componentes prontos para diversas coisas. Você pode instalar bibliotecas de, por exemplo, eu quero já todos os meus botões, os meus textos, tudo eu já quero já estilizado. Eu não quero estilizar com CSS, eu quero utilizar componentes que já estão prontos e estilizados para mim. Você pode instalar bibliotecas que já trazem esse comportamento para a sua aplicação web. Eu quero me conectar o meu código aqui com algum API para poder salvar os meus dados e retornar os meus dados. Então, você vai instalar bibliotecas que fazem isso. E, por exemplo, eu quero gerar um PDF de algum dado. Tem bibliotecas JavaScript que fazem isso. Então, assim, para tudo, você vai ter bibliotecas, basicamente, tá? Utilizando o React, né? E o JavaScript, né? E esse arquivo aqui é o que fica, normalmente o package.json é onde fica essas bibliotecas, que você vai instalando e ela vai ficar aqui a versão da biblioteca e o nome da biblioteca vai ficar geralmente nesse arquivo aqui. Mas como a gente não vai utilizar React na disciplina, se você quiser excluir, pode excluir, não tem problema não, ok? Aqui você pode criar, é como se fosse uma ideia mesmo, você pode criar uma pasta nova para organizar melhor seus arquivos, você pode colapsar tudo, né? Se você tiver muitas pastas, muitos arquivos, uma pasta dentro da outra, etc. Então, assim, basicamente isso, né? Aqui você também pode procurar por algum arquivo. Isso aqui é um terminal que é mais utilizado quando a gente está mexendo com JavaScript. Aqui você tem extensões que você pode instalar. Então, é uma ferramenta que, apesar de ser online, ela é bem completa. Ela é paga, né? Mas para o que a gente vai fazer aqui, a quantidade de tempo que a gente vai demandar aqui, ela dá tranquilamente, tá? E você se cadastra e loga com o seu Gmail, tá? Para voltar para lá, é só você clicar nesse quadradinho aqui, clicar em Dashboard, e você vai ver que já está aqui o nosso projeto. Se a gente clicar aqui, ele volta para lá. Então, você pode começar a sua atividade, tá entendendo? E depois salva ela, e depois você volta, termina no outro dia. Enfim, tá? Eu achei uma ferramenta bem boa para a gente trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Então, a primeira ferramenta é essa, certo? A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Visual Studio Code. O Visual Studio Code, diferente do Code Sandbox, ele é uma ferramenta que você vai baixar, certo? No seu computador. E você vai instalar ela no seu computador, certo? Assim que você... O endereço dela é code.visualstudio.com. Vou colocar aqui no chat também, para caso alguém já querer anotar aqui, certo?
Não está aparecendo aí, né? Pronto, tá aqui no chat. Mas é https://code.visualstudio.com. Mas se você colocar no Google, você acha fácil ele também, tá? Então, assim que você já abrir, ele já vai aqui fazer o download para o seu sistema operacional. Não tem mistério, tá? É só você fazer o download, instalou, next, e ele já vai estar pronto para você utilizar. Agora que deixa eu compartilhar minha tela toda. Não, vou compartilhar a janela aqui do VS Code. Tá dando para ver, pessoal, a janela do VS Code? Pronto. Aqui era um projeto aqui que eu já tenho meu, tá entendendo? Eu vou criar aqui um novo aqui. Para isso, eu vou abrir aqui uma nova janela. Deixa eu esticar ela aqui. Opa. Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aqui essa janela aqui ou ainda estão vendo a outra? Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Eu quero que vocês vejam essa janela aqui, porque essa janela aqui é provavelmente a janela que vocês vão ver quando vocês instalarem a ferramenta na máquina de vocês, tá? Então, vocês vão ver uma janela dessa natureza aqui. O que é que vai acontecer, pessoal? O que é que eu recomendo, né? Você vai na sua, assim, no seu Explorer aí você vai criar uma pastinha, certo? Chamado, deixa eu criar uma pasta aqui, chamado, por exemplo, NEAD Programação Web. Vai criar uma pasta aí no seu Explorer aí você vai abrir essa pasta. Espera aí. Deixa ele abrir aqui, pessoal. Não sei porque ele está demorando para abrir uma pasta. Aí aqui, pessoal, você vai escolher a pasta que você criou. Por exemplo, eu criei essa pasta aqui que não tem nada, tá? Então, eu vou criar essa pasta aqui, abrir ela. Aí você vai ver que ela já vai aparecer aqui, ó. Aqui está o nome dela, NEAD Programação Web. E você vai ver que a estrutura vai ficar muito parecida com aquela do Code Sandbox, porque aqui eu posso clicar com o botão direito, criar, por exemplo, uma nova pasta, chamar ela de SRC, tá? E aqui dentro eu posso criar, por exemplo, um arquivo chamado index.html, certo? Posso criar um outro arquivo chamado global.css, por exemplo. Elas estão, posso colocar elas dentro da pasta SRC, é só você clicar e arrastar para dentro, não tem segredo. Então aqui você pode criar, e você vai ter basicamente a estrutura que você tinha lá no Code Sandbox, tá? E se eu quiser... Então aqui, por exemplo, nesse arquivo aqui, a gente vai escrever o nosso HTML, tá? E escrever o nosso código HTML, certo? Da mesma forma que você pode usar o Code Sandbox, você pode usar aqui. Aí vai de cada um escolher a ferramenta que você vai utilizar, tá? O que é que ela tem aqui de legal, né? Aqui a gente tem todos os nossos arquivos, certo? Tudo que você criar, pasta, organização, vai estar tudo aqui. Aqui você vai poder pesquisar tanto um arquivo como conteúdos de dentro do arquivo. Então, por exemplo, se eu digitar aqui HTML, ele já identifica aqui, ó, que tem uma tag HTML dentro desse arquivo aqui. Quando eu clico, ele já vai direto para o arquivo, certo? Quando a gente tem um projeto real que tem muito arquivo, tipo 300, 400 arquivos, é muito bom uma ferramenta dessa para você achar algum determinado arquivo, alguma determinada função que você já criou. Aqui, pessoal, se você quiser que esse seu código, essa sua pasta aqui, ela fique salva no GitHub. GitHub basicamente é uma ferramenta onde você coloca os arquivos do seu projeto e ele controla também as versões desses arquivos, tá? É muito utilizado para quem trabalha com programação.
Mas aqui a gente não vai utilizar esse GitHub, não. Só estou falando que é para vocês terem uma noção, né? Como aqui a gente essa pasta aqui ela não está ligada a nenhum repositório do GitHub, ele fica pedindo aqui para você inicializar o repositório e etc. Aqui é um depurador que ele tem, particularmente eu nunca nem utilizei, tá? Essa parte aqui de depuração. Isso aqui é uma extensão que eu instalei, que é para você se conectar num servidor remoto. Então, por exemplo, digamos que você fez o seu site. Esse seu site, para ele ficar acessível para todo mundo conseguir utilizar, você tem que instalar ele num servidor, que pode ser na Amazon, pode ser na Google, pode ser na Azure da Microsoft, pode ser na DigitalOcean. Tem várias ferramentas para você publicar e deixar o seu site, por exemplo, disponível para todo mundo. E muitas vezes você vai querer se conectar ao servidor que está hospedado no seu site para fazer as configurações necessárias. Aí isso aqui é uma extensãozinha do VS Code que permite você se conectar a uma máquina remota, que no caso é o seu servidor, para você configurar e fazer as coisas no servidor, tá? E uma coisa muito legal também aqui do VS Code, que eu acredito que seja a principal coisa que a galera utiliza o VS Code, tá? Quando você instalar o VS Code, ele não vem com nenhuma extensão instalada, tá? Vem com nenhuma. Então, diferente de você, por exemplo, estar utilizando um Eclipse com Java, que quando você cria um projeto Java, ele já autocompleta para você, ele já compila, ele já lhe mostra erros, uma série de coisas. Assim que você instalar o VS Code, não vai ter nada disso. Tá? Ele é como se fosse quando você criar o arquivo aqui, por exemplo, esse index.html, ele vai ser quase como um bloco de notas, tá? Então, porém, você pode instalar diversas extensões no seu VS Code para transformar ele numa IDE muito poderosa. Então, algumas das extensões que eu coloquei aqui. Estou na aula, papai. Viu? Vou já. Como é que se diz? Desculpa aí, pessoal. Então, você pode instalar diversas ferramentas. Deixa eu ver se está aparecendo isso. Filho, sabe que você está aparecendo. Como é que se diz? Chega, eu me perdi aqui. Sim, pessoal, você pode instalar diversas extensões aqui do VS Code, que aí vocês transformam ele numa ferramenta bastante poderosa. Por exemplo, essa daqui é um tema que tem diversos temas para o VS Code. Esse tema, ele muda a cor da ideia como todo, e também aqui dos códigos, das tags, ele muda a cor de tudo, sabe? Eu instalei isso daqui. Essa ferramenta aqui, essa extensão aqui, SL-Link, é para ela corrigir o meu código HTML, JavaScript, etc. Então, da mesma forma que o Eclipse, às vezes, quando você digita uma coisa errada, ele já fica mostrando lá que está errado, aqui o SL-Link também, quando você digitar uma coisa errada, ele já vai ficar indicando que você digitou errado. Esse Live Server é para você abrir suas páginas HTML. Então, por exemplo, você tem uma página HTML aqui, aí você clica com o botão direito e aparece esse aqui, ó, Open with Live Server, que aí ele vai abrir essa sua página no seu navegador, que é para quando, à medida que você for modificando aqui, fazendo o seu código e clicando em salvar, você já vai vendo, já vai conseguindo ver no navegador, tá? Aí tem uma de linguagem, esse preach aqui é para ele formatar o seu código para formatador de código, né? Então ele identa o código para você e etc. Esse Remote SSH é para você instalar essa extensão aqui, né? Que eu tinha comentado, para acessar o servidor web, certo? E esse VS Code Icons é para ele colocar esses icons aqui na pasta, aqui do lado do, por exemplo, se o arquivo ele tem extensão .html, aí ele já fica com esse símbolo do HTML aqui. Aqui, se ele tem extensão .css, já fica com o símbolo do CSS aqui. Porque quando vocês instalarem ele, não vai ter esses símbolos aqui, não. Ele só aparece isso aqui quando você instala a extensão. E, via de regra,
via de regra, quando você instala uma extensão, às vezes você precisa reiniciar ele para a extensão funcionar. Como, por exemplo, essa do Live Server aqui. Quando você instala ela, você precisa fechar ele e abrir para ele, tipo, carregar a extensão, certo? O que é que mais eu posso fazer por aqui? Ele tem muitas extensões. Por exemplo, você tem extensões aqui que é tipo como se fosse um chat GPT que fica dentro aqui do VS Code. Que você tem, por exemplo, o GitHub Copilot, só que ele é pago. Você tem o Codem, que é de graça, que aí ele vai aparecer mais uma janelinha aqui, né? Mais um símbolozinho desse aqui, que é para você utilizar ele. Só que o que foi que eu percebi? Que quanto mais extensão e quanto mais coisa você instala, mais memória RAM o seu VS Code vai consumir. Então, por exemplo, esse meu Maczinho aqui, ele só tem 8 GB de RAM. Então, quando eu instalei extensão de tipo chat GPT, dessas IA, para ajudar código, quando eu instalei extensão de Docker e uma série de outras extensões, só ele, o VS Code, estava consumindo quase 8 GB de RAM. Aí eu peguei, apaguei tudo e deixei só as essenciais, tá? Outra coisa aqui também que eu quero mostrar para vocês é que para algumas coisas funcionarem, vocês têm que ir num carinha chamado nas configurações do VS Code, tá? Então, como é que você faz? Eu acredito que no Windows é Ctrl Shift P, certo? Você vai clicar em Ctrl Shift P, aí ele vai abrir esse menuzinho aqui, você vai colocar Settings, aí você vai colocar, por exemplo, aqui essa Open User Settings no formato JSON, tá? E aqui existe uma série de configurações que fazem o seu VS Code funcionar. Então, por exemplo, uma muito importante, que é, cadê ela aqui? Aqui. Esse aqui, ó. Editor Formation Save. O que é isso aqui? É para quando você salvar o seu arquivo, que você vai, por exemplo, você alterou alguma coisa aqui no seu HTML, você vai apertar Ctrl S. Ó, você vê que quando você muda alguma coisa, ele fica com essa bolinha branca, né? Quando você aperta Ctrl S, aí ele salva o seu arquivo. Aí muitas vezes ele denta direto para você, ele já faz algumas coisas. Para isso acontecer, você tem que ir nesse arquivo settings.json e, por exemplo, colocar essa configuração aqui. Aí essas outras configurações aqui é tamanho da fonte, o tema que eu estou utilizando. Tem coisa aqui que eu nem lembro, pessoal, que faz tanto tempo que eu coloquei isso aqui, mas tem algumas configurações aqui eu coloquei que era para estilizar, para deixar ele mais bonitinho e etc. E principalmente para fazer tanto essa parte dele reconhecer os erros, que, por exemplo, quem faz é a extensão que eu falei aqui do SL-Lint, né? Então, provavelmente, você vai precisar colocar essa configuração aqui para o SL-Int funcionar direito e ele conseguir corrigir o seu código. Então, tem algumas coisas que, quando você instala a extensão, por si só, ela não vai funcionar. Você vai precisar colocar alguma configuração dessa aqui. Eu acho o VS Code, para você usar ele direitinho e pegar todo o poder dele, eu acho ele mais complicado um pouquinho. Então, eu utilizaria o Code Sandbox mesmo, tá? Agora, se você quer depois, não, me interessei para essa área de desenvolvimento, quer utilizar uma ferramenta que seja mais poderosa, que vai me facilitar no desenvolvimento, aí eu acredito que o VS Code é melhor. Agora, se não, eu quero estudar aqui para a disciplina, aprender os conteúdos da disciplina, eu creio que o Code Sandbox é melhor, tá? E uma outra coisa aqui também, que é importante, é se você apertar o atalho Ctrl, a aspazinha, né? Que é esse botãozinho acima do Tab, tá? Ele abre aqui o terminal, e quando você está utilizando um servidor web, tá? Quando você está utilizando um servidor web para rodar o seu projeto, aí você geralmente dá os comandos para dar um start, no servidor web você dá aqui pelo terminal, tá? Esse aqui é como se fosse um terminal, como se fosse aquele PowerShell ou CMD do Windows, é como se fosse aquilo, tá? Então eu posso
por exemplo, dar comandos aqui, ver qual é que aqui é comando do Linux, né? Mas eu quero ver a pasta que eu estou. Então, eu estou na pasta usuários, Philips, download, NEAD. Se eu quero voltar uma pasta, aí ele está agora na pasta download. Isso aqui é como se fosse um terminal, que se você estiver usando Windows, vai ser como se fosse o CMD ali ou o PowerShell, né? Se você estiver no Linux, vai ser o Bash lá, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Eu, resumindo as duas ferramentas, eu acredito que o Code Sandbox atende melhor para a gente seguir aqui no curso, tá? Só se você quiser se aprofundar, quiser continuar no desenvolvimento e tal, você pode usar o VS Code, mas lembrando que você vai configurar o VS Code, você vai instalar as extensões do VS Code, ver se está tudo funcionando. Aí, às vezes, uma extensão não funciona como deveria e vai para a internet para saber como é que conserta ela e etc. Então, às vezes ele dá um trabalhinho, mas assim, a partir do momento que você configurou ele uma vez, você praticamente nunca mais mexe nessas configurações dele, não. Essas configurações aqui, praticamente você só faz uma vez. Eu formatei esse computador aqui, eu só fiz dar um Ctrl C aqui, salvei, e quando eu instalei ele de novo, aí eu só fiz colar essas mesmas configurações que eu já utilizava, e pronto, tá? É basicamente você só faz ele uma vez e depois ele já fica pronto para qualquer projeto que você vai trabalhar, certo? Aí aqui ele tem um menuzinho aqui que você pode abrir abrir pasta, você pode salvar um workspace, enfim, abrir uma nova janela, né? Ele tem várias janelas, então, por exemplo, eu tenho essa janela aqui com, por exemplo, um determinado projeto. Se eu clicar Ctrl W, aí eu abro o de outros projetos que eu tenho, tá entendendo? Então, ele é bem útil nesse sentido. Porque às vezes você tem um projeto para o front-end, você tem um projeto para o back-end, você tem um outro projeto e tal. Então você pode ter cada um em uma janela e ficar alternando entre eles. Certo? Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Muito obrigado para quem assistiu até agora. Quem tiver dúvida, eu estou encerrando aqui a gravação, aí vocês podem perguntar, sabe? Eu vou até ver aqui no chat aqui que já tem algumas dúvidas aqui, tá? O pessoal que está vendo depois, um abraço e até a próxima aula.